Oi, pessoal! Vamos dar início, então, à nossa segunda aula do porquinho plug. Nessa aula, nós vamos fazer aqui agora a cabecinha do nosso porquinho. Eu vou utilizar aqui o fio marrom e nós vamos dar início fazendo um anel mágico. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Feitos os nossos 6 pontos, agora eu já posso aqui puxar o meu fio e fechar o nosso anel. Na nossa carreira de número 2, nós vamos fazer um total de 6 aumentos. Então, para cada ponto da carreira de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. E aqui, nós finalizamos a nossa carreira com 12 pontos. Na nossa carreira de número 3, nós vamos fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo. Então, aqui no nosso próximo ponto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. Eu vou colocar o meu marcador para sinalizar aqui o início da minha carreira, no primeiro desses 2 pontos. E no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho. Então, essa é a sequência. Um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. Vamos repetir até chegar novamente lá no marcador. Finalizamos a carreira com 18 pontos. Agora, na nossa carreira de número 4, a sequência será um aumento, 2 pontos baixos. Então, aonde estava o meu marcador, eu faço um aumento, 2 pontos baixos juntos, sinalizo novamente o início da minha carreira. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo sozinho, no próximo, um ponto baixo sozinho. Essa é a sequência, um aumento, 2 pontos baixos por toda a volta. Finalizamos a nossa quarta carreira com 24 pontos. Na nossa carreira de número 5, a sequência será um aumento e 3 pontos baixos. Então, aonde estava o meu marcador, eu vou fazer o meu primeiro aumento. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo sozinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. E no próximo, um ponto baixo sozinho. Então, eu fiz um aumento, 3 pontos baixos. Vamos repetir no próximo. Um aumento, um ponto baixo sozinho, um ponto baixo sozinho e um ponto baixo sozinho.
Percebam que o que muda de uma carreira para outra são os pontos baixos que nós temos entre um aumento e outro. Então, na carreira de baixo, nós tínhamos 2 pontos baixos e um aumento. Nessa, nós temos 3 pontos baixos e um aumento. Na nossa carreira de número 6, que é a próxima, nós vamos fazer um aumento, 4 pontos baixos por toda a carreira. Na carreira de número 7, nós vamos fazer um aumento, 5 pontos baixos e repetir também por toda a carreira. E na nossa carreira de número 8, que vai ser a última carreira de aumentos, nós vamos fazer a sequência de um aumento e 6 pontos baixos, tá bom? Então, nós vamos repetindo as carreiras, aumentando somente o número de pontos que nós vamos ter entre um aumento e outro, até completar 6 pontos um aumento. E nós vamos finalizar essa última carreira com um total de 48 pontos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a nossa carreira de número 8 com 48 pontos. Nós vamos agora fazer da nossa carreira de número 9 até a nossa carreira de número 16, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos fazer aqui um total de 8 carreiras de ponto sobre ponto, sem fazer nenhum aumento. Prontinho, pessoal, terminei aqui as minhas 8 carreirinhas de ponto sobre ponto. E agora, nós vamos fazer uma pausa, pois nós vamos fazer a aplicação dos olhinhos e também o bordado. Nós vamos começar a contar a partir daqui, ó, a primeira carreirinha que nós fizemos. Nós vamos fazer a aplicação dos olhinhos entre a carreira de número 11 e número 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre a carreira de número 11 e a carreira de número 12 é onde eu vou fazer a aplicação. Eu vou abrir um pouquinho aqui esse ponto, olha, porque o meu primeiro olhinho eu vou colocar aqui. Eu vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto é onde eu vou introduzir o segundo olhinho. Então, já vou colocar aqui o primeiro, para eu não perder o ponto, ó. E aqui é onde eu vou colocar o segundo. Prontinho. Agora, uma dica super legal, pessoal, é na hora que a gente for colocar aqui atrás, olha, a travinha de segurança, eu não vou apertar muito, porque eu vou fazer o bordado, e se eu apertar muito, vai ficar difícil de fazer. Então, eu deixo um pouquinho folgado, olha, eu ainda consigo apertar mais, mas eu vou deixar assim um pouquinho folgado, só para facilitar na hora de bordar, e na hora que eu terminar, eu aperto o que ficou faltando. Vou colocar o outro aqui também. Ó, pouquinho folgado ainda, certo? Vou pegar aqui agora a minha agulha de tapeçaria com o fio branco da linha de bordar. Eu passei ela dupla aqui e dei um nozinho aqui na ponta. Jéssica, eu não tenho linha de bordar, você vai poder usar também. É linha Charme, linha Anne. O ideal é que seja uma linha que a espessura dela seja mais fina do que o fio que a gente está utilizando, porque assim o bordado fica mais delicado, tá bom? Como que eu faço o bordado dos olhinhos, ó? Nós vamos trabalhar com a linha branca do meio, na parte inferior, até o meio da lateral. Então, eu vou pegar toda essa parte aqui. Toda vez que você muda a posição do bordado, você vai dar uma expressão diferente para os olhos do amigurumi. Um dia, eu ainda vou gravar um vídeo para vocês só falando sobre expressões, ok? Mas essa expressão que nós vamos fazer hoje é para deixar um olhinho de dó, um olhinho mais angelical. Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui atrás, olha, em algum pontinho, e eu vou passar a minha agulha só para prender o meu nozinho, ó. Prendi. Olha como é importante deixar essa folguinha dos olhinhos, olha como vai facilitar o nosso trabalho. Eu vou sair aqui embaixo, ó, meio, parte inferior.
até a lateral. Meio da lateral, ó. Olha o detalhe. Viram só? Vamos fazer o mesmo aqui do outro lado. Para chegar do outro lado, eu também vou passar dentro de alguns pontinhos. Ó. Novamente, ó. Vou sair aqui no meio, na parte inferior. Meio. E vou voltar a entrar aqui com a minha agulha no meio, na lateral. E assim fica o detalhe dos olhinhos, tá vendo? Agora aqui eu já posso vir aqui atrás e apertar um pouquinho mais as nossas travinhas, ó. Apertar o que ficou faltando. Olha como o olho fica mais fundinho, sem atrapalhar o nosso bordado. Quem quiser fazer de uma forma mais marcante, pode passar 2 vezes. Eu passei uma vez só de cada lado, mas quem quiser pode passar 2 vezes, tá bom? Agora, vamos fazer o bordado da sobrancelha. Eu também vou prender o meu fio aqui atrás, olha, já fiz o nozinho na minha linha e eu vou prender o fio aqui atrás. Eu também estou usando a agulha de tapeceiro e a linha para bordar, porém aqui na cor preta, tá bom? O bordado da sobrancelha, pessoal, ele é livre, mas eu gosto de fazer esse bordado aqui, que eu deixo a sobrancelha um pouquinho mais caída, para dar um pouquinho mais de força nessa expressão. Observem que o ponto alto da sobrancelha, ele fica 2 carreirinhas acima dos olhinhos. Então, eu dei um espaço de 2 carreirinhas e eu finalizo a minha sobrancelha na carreirinha de baixo. Desse jeito, ó. Agora, do lado avesso, nós vamos arrematar o nosso fio. E é assim que fica o bordado dos nossos olhinhos. Agora sim, depois de terminar o bordado, nós vamos dar continuidade à nossa receita na carreira aqui de número 17, onde nós iremos fazer a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e no próximo eu faço uma diminuição. Alcinha da frente, uma diminuição. E vou repetir a sequência por toda a volta. Ao final dessa carreira, nós teremos um total de 42 pontos. Na nossa carreira de número 18, a sequência será 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4,
5. No próximo, uma diminuição. Novamente, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 e uma diminuição. Percebam que no caso da diminuição, nós vamos diminuindo os pontos entre as diminuições, diferente dos aumentos, né? Nós fizemos, ó, 6 pontos e uma diminuição. Nessa carreira que estamos fazendo agora, 5 pontos e uma diminuição na sequência. Na próxima, que é a carreira de número 19, nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. Carreira de número 20, 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. 21, 2 pontos e uma diminuição. 22, 1 ponto baixo e uma diminuição, repetindo por toda a volta. Então, conforme vai passando as carreirinhas, nós vamos diminuindo os pontos entre uma diminuição e outra, ok? Eu vou fazendo aqui e já volto com vocês. Até a nossa carreira de 1 ponto e uma diminuição. Pessoal, eu acabei de finalizar aqui a minha carreirinha de número 20, que é a carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição, e vim falar com vocês que nesse momento é bom já fazer uma pausa e começar a colocar enchimento, tá bom? Porque senão depois o espaço aqui para poder colocar o enchimento na peça fica muito pequeno. Então, eu já vou começar a colocar o enchimento e volto com vocês também. Prontinho, pessoal. Acabei de finalizar aqui a minha carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição, e eu fiquei aqui com 12 pontos. Nesse momento, é interessante colocar mais um pouquinho de enchimento. Perceba que, olha, como a nossa cabecinha está plana, tá reta, tá vendo? Eu quero ela bem redondinha. Então, nesse momento, com a ajuda do cabo da minha agulha, eu vou colocar enchimento nessa parte aqui, olha. Vou acabar de preencher a minha cabecinha, ó. Dessa forma, ela vai ficar redondinha. E olha como já alterou o formato da nossa cabecinha. Agora sim, ela tá redondinha. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço a finalização. Aqui é a nossa última carreirinha, que é a nossa carreira de número 23. Nós faríamos 6 diminuições, certo? Mas, quando eu vou fazer 6 diminuições, eu gosto de fazer o anel mágico invertido, que é outra técnica muito legal que eu quero ensinar pra vocês. Como que eu faço? Olha, eu vou cortar aqui o fio, deixando um espaço de linha. E vou puxar ele aqui, ó. Prontinho, puxei. E ao invés de fazer as nossas 6 diminuições daqui da carreira 23 com a agulha de crochê, eu vou fazer com a agulha de tapeceiro. Então, olha, eu já coloquei aqui a agulha no meu fio e nós vamos fazer essas diminuições. Olha só, eu pego a laçadinha de um ponto, laçadinha da frente do ponto, como nós fazemos na diminuição mesmo, olha. Vou na próxima laçadinha, também puxo laçadinha da frente do próximo ponto e passo o meu fio. Próximo ponto, laçadinha da frente. No próximo, laçadinha da frente. Puxo o meu fio. Novamente, ó, laçadinha da frente e laçadinha da frente.
laçadinha da frente e laçadinha da frente, novamente, e mais uma vez. Ou seja, aqui eu já fiz 6 diminuições, ó. Eu fiz o processo por 6 vezes. Vou colocar o enchimento aqui bem pra dentro. E aqui, olha, é só puxar. E ele fecha o buraquinho, tá vendo? E agora, para arrematar o fio, é só passar a linha por alguns pontos e eu já posso cortar. Ó. Vou sair aqui na frente, ó. E aqui, nós já finalizamos a cabecinha do nosso porquinho. Vamos fazer aqui agora o focinho do nosso porquinho. Para fazer o focinho, eu vou usar esse tom de rosa aqui, que é um rosa bem clarinho. E nós vamos iniciar com 5 correntinhas. Então, ó, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos pular aqui essa primeira correntinha, vou vir na segunda, e nessa segunda eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. Ó. 2 pontos baixos. No próximo, na próxima correntinha, 1 ponto baixo, na próxima, 1 ponto baixo, e aqui na nossa última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos, virando o nosso trabalho, ó. 2 e 3. Virei o meu trabalho, olha, agora eu vou trabalhar nessas alcinhas aqui. Vou fazer 1 ponto baixo na próxima, 1 ponto baixo na próxima. E aqui, olha, onde eu já tenho 2 pontos, eu vou fazer mais uma. Finalizando assim a minha primeira carreira, olha. Nosso trabalho fica assim. Agora, na nossa carreira de número 2, eu já vou vir aqui, ó, no primeiro ponto. E aqui nós vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos juntos. Vou sinalizar, né? Aqui é o início da minha carreira. No próximo ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos, mais um aumento. Vou seguir aqui fazendo 2 pontos baixos, um aqui e um no próximo. Vamos fazer agora uma sequência de 3 aumentos. Então, ó, um aumento. No próximo ponto, deixa eu focar, mais um aumento. E no próximo ponto, mais um aumento. 3 aumentos. 2 pontos baixos, um aqui e um aqui. E no nosso último ponto, vamos fazer mais um aumento. 2 pontos juntos. Vou retirar o meu marcador. E nós vamos repetir por 2 vezes a sequência de um ponto e um aumento. Então, olha, no primeiro ponto, eu faço um ponto sozinho e no próximo, um aumento. Vou marcar aqui. E mais uma vez, no próximo, um ponto sozinho, no próximo, um aumento. Vamos caminhar aqui fazendo 3 pontos baixos. Então, no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Novamente, vamos repetir a sequência fazendo um aumento e um ponto baixo.
um aumento e um ponto baixo. Nós vamos repetir por 2 vezes. No próximo, um aumento e no próximo, um ponto baixo. Faço novamente um aumento, 3 pontos baixos, 1, 2 e 3, um em cada ponto, e aqui no último eu faço um aumento. Prontinho, ó. Finalizei aqui a minha terceira carreira. Eu vou tirar o meu marcador e agora nós vamos trabalhar em pontos baixíssimos para finalizar essa carreira. Porém, nós vamos trabalhar os pontos baixíssimos nas alças de trás do ponto, olha. Eu vou introduzir aqui a agulha bem no meio, olha, e pegar a alcinha de trás. Faço o ponto baixíssimo, no próximo, ponto baixíssimo, sempre pegando a alcinha de trás do ponto. Eu vou fazer isso por toda a volta. Prontinho, ó, cheguei no último ponto, fiz o meu último ponto baixíssimo. Eu vou cortar o fio deixando um espaço de linha para costurar. Vou puxar aqui. Ó. E agora nós vamos fazer o bordado do focinho, bem rapidinho. Para fazer esse bordado, eu também vou utilizar a agulha de tapeceiro e a linha de bordar. Eu passei a linha dupla aqui na agulha e eu escolhi um tom de marrom bem clarinho. Novamente, olha, eu venho aqui atrás, eu prendo o meu fio e depois eu inicio o bordado. Para fazer as orelhinhas, nós vamos iniciar aqui com o anel mágico. E vamos fazer 6 pontos baixos. Feito 6 pontos baixos, eu vou fechar aqui o anel. E nós vamos fazer na próxima carreira um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos permanecer aqui com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse começo, ele é bem dificinho mesmo, tá? Faz com cuidado, devagarzinho, que dá certo. Próxima carreira, carreira de número 3, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto da carreira de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Então, ó. Um aumento. Dois.
3, 4, 5 e 6. 6 aumentos. Próxima carreira, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos manter aqui 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 10, 11 e 12. Pronto, um ponto baixo em cada. Eu vou cortar esse fio aqui para ele não me atrapalhar. E agora, nós vamos para a carreira de número 5, onde nós vamos fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo. E vamos repetir também por 6 vezes. Eu não vou utilizar o marcador aqui, porque como é uma peça muito pequenininha, o marcador ele pode me atrapalhar. Então, eu vou contando mesmo. Um ponto baixo, um aumento por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prontinho, ó. Repetindo a carreira 6 vezes, um aumento, um ponto baixo. Totalizando aqui 18 pontos. E agora, na nossa última carreira, nós vamos fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto, mantendo aqui os nossos 18 pontos. Um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Prontinho, ó, cheguei aqui no meu último ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, porque eu já vou cortar e arrematar o meu fio. Sem esquecer de deixar o espaço de linha pra gente costurar essa orelhinha depois. Fica assim. Vou fazer mais uma. Para fazer os bracinhos, nós vamos iniciar também com o anel mágico. E vamos fazer aqui os 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, eu vou fechar aqui o meu anel. E na nossa carreirinha de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos. Um em cada ponto da carreira de base. Feito aqui os nossos 6 aumentos, vou cortar aqui o fio para ele não me atrapalhar. Opa! Feito aqui os nossos 6 aumentos, na nossa carreira de número 3, nós vamos fazer uma sequência de um aumento, 5 pontos baixos. E vamos repetir por 2 vezes. Então, ó, um aumento, 5 pontos baixos. Cinco pontos baixos. Novamente, um aumento e mais 5 pontos baixos. Prontinho, olha. Totalizando aqui na carreira 14 pontos. Vamos fazer agora 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. 3 carreiras sem fazer nenhum aumento.
Feita aqui, então, as nossas 3 carreirinhas, a nossa carreira de número 7, nós vamos fazer 3 pontos baixos, 4 diminuições, uma, 2, 3 e 4. E vamos finalizar aqui a nossa carreira com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Nessa carreira, nós ficamos com um total de 10 pontos. Nós vamos fazer agora 7 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 7 carreiras, cada uma com 10 pontos baixos. Conforme você for subindo as carreirinhas, vá colocando enchimento no bracinho, tá bom? Você pode usar aqui o cabo da agulha para te ajudar a colocar o enchimento. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui as minhas 7 carreirinhas, já coloquei o enchimento no bracinho. E quem já acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que eu gosto de fechar os bracinhos do meu amigurumi com uma carreirinha de pontos baixos. Então, ó, eu vou fechar para facilitar na hora da costura. Então, eu fecho assim com as mãos e vou fazer pontos baixos, ó, unindo os dois lados, olha. Aqui vai dar uns 4 pontos baixos, ó. Assim. Aí, nós fechamos aquela abertura e nós vamos facilitar bastante a nossa vida aqui na hora de fazer a costura. Muito boa essa dica. Aí, aqui eu já corto o meu fio, deixando o espacinho de linha para costurar. E vou fazer mais um bracinho desse. Antes de passar para a parte da costura, nós vamos finalizar aqui fazendo o rabinho do nosso porquinho. Eu fiz aqui, olha, um cordão com 12 correntinhas. Nós vamos pular a primeira correntinha, vir na segunda e nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. E nós vamos caminhar por todas as correntinhas, fazendo 2 pontos baixos juntos em cada uma delas, até o final. Prontinho, ó, cheguei aqui no último ponto e ele fica enroladinho assim. Aqui eu vou cortar, deixando um espaço de linha. Vou puxar aqui. Eu vou usar esse fio aqui do início, olha, pra dar um nozinho, pra arrematar. Esse fio menorzinho eu corto. E o grande nós vamos usar para costurar o rabinho no nosso porquinho. Agora, nós vamos para a costura. A costura dos amigurumis,
É muito simples, pessoal. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa parte. E se você tiver muita dificuldade, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo que nós temos aqui no canal específico sobre esse assunto. E a partir desse vídeo, você vai conseguir costurar aí qualquer peça de amigurumi, tá bom? Tem muitas dicas legais. Aqui na aula de hoje, eu vou dar uma passada para vocês mais sobre posicionamento e algumas dicas bem específicas para essa peça aqui, ok? Então, olha, começando sobre a cabeça e o corpinho. Eu vou posicionar direitinho aqui como eu quero. Quem quiser pode estar utilizando aqui alfinetes ou grampos de cabelo para poder fixar, tá bom? Eu vou começar a costura aqui atrás, olha, porque o meu fio tá aqui para trás. Então, eu vou posicionar para não ficar torto e nós vamos começar essa costura. Já coloquei aqui a minha agulha de tapeceiro na linha. E como que eu faço essa costura aqui, pessoal? Bem simples. Um ponto na cabeça, um ponto no corpinho, durante toda a volta. Então, ó, acompanhando aqui de onde tá saindo o meu fio, ó. Um ponto na cabeça. Vou fazer assim para dar para vocês visualizarem bem. Na cabeça. Posiciona para ver se não tá ficando torto. E outro no corpinho, ó, na próxima alcinha do corpinho. Novamente, na cabeça, acompanhando a carreira que eu tô utilizando aqui, ó, pra costurar. Próximo ponto, eu entro. Ponto na cabeça. Posiciono aqui de novo pra não ficar torto. Outro ponto no corpinho. Vou puxar aqui pra vocês verem como tá ficando, ó. Assim, eu puxo. Tá vendo? A costura, ela vai ficar bem perceptível. E nós vamos fazer isso por toda a volta, sempre posicionando a cabeça para ela não ficar torta. Para costurar o focinho, eu tenho uma dica bem legal para dar para vocês. Eu estou usando aquela carreirinha de ponto baixíssimo que nós fizemos no final do focinho. Vocês se lembram que nós fizemos uma carreirinha aqui? É ela que eu tô usando. Olha como eu faço. Eu venho aqui na cabecinha, ó, e eu vou introduzir a minha agulha, pegando um pontinho. Eu vou entrar aqui, ó, no focinho, de dentro pra fora, pegando somente a alcinha de trás desse ponto baixíssimo, olha. Desse jeito, a minha costura fica praticamente imperceptível. Mais uma vez, olha, vou pegar um pontinho aqui na cabeça. Vou entrar bem no meio aqui do meu ponto baixíssimo e vou passar o fio. Olha como a costura fica praticamente imperceptível. E é isso que nós vamos fazer por toda a volta.
Para fazer a costura do bracinho, nós vamos acompanhar aqui a direção da perninha, ó, e nós vamos posicionar o nosso bracinho. A ideia aqui de costura é a mesma, nós vamos dar um pontinho no corpinho e um pontinho no braço. E para costurar o rabinho, nós vamos posicionar ele aqui atrás, bem centralizado, e dando pontinhos, até sentir que tá bem firme. Prontinho, pessoal! O nosso porquinho já está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para incentivar o nosso canal, de se inscrever, deixa aqui embaixo um comentário falando sobre o que você achou dessa aula, para ajudar e incentivar o nosso canal. Não esquece também de postar uma foto do seu porquinho lá nas redes sociais, me marcar e usar a nossa hashtag para participar do desafio do plug. Eu espero vocês na semana que vem para mais uma aula. Tchauzinho!